Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos ao vivo, direto pela TV aberta, canal 9 da NET e canais 8 e 186 da Vivo. Estamos também em Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Temos também TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção também em São Paulo, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala... Primeiro as damas. Advogada Maria Faioc. Prazer tê-la aqui, Faioc. Oi, boa tarde, Zancopé, boa tarde, Tílio, Major. Prazer sempre estar aqui, né? Também conosco o deputado federal Major Olímpio. Bom tê-lo aqui, Major. Uma alegria estar de volta ao Gente que Fala. Já tantos anos eu tenho oportunidade que o Camunha, você, Zancopé, acaba me proporcionando de debater com as pessoas. Um programa incrível esse. Também conosco o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o economista Antônio Tutílio. Bom tê-lo aqui, Tutílio. Aqui é sempre uma alegria e, como disse o deputado Major Olímpio, desde o início estamos aqui num ambiente democrático em que a gente pode realmente colocar todas as nossas coisas. Hoje a nossa mesa recheada com grandes amigos. O Gente que Fala está no ar há 17 anos, e quando eles dizem desde o início, há 17 anos eu tenho o privilégio de conversar com eles aqui. Eu ainda vinha fardado, eu estava na ativa da Polícia Militar ainda. Não era major ainda, não era major ainda, foi promovido e um dia chegou todo feliz do programa, agora sou o major. E tinha os cabelos pretos. Todos tínhamos, no caso até tínhamos cabelo, diferente ainda. E é uma alegria ter também, né, o amparo de um servidor público que agora nos representa também na Câmara Federal. Olha, Obrigado. Sem dúvida alguma, reforma da Previdência. O governo começa a semana com mais uma ofensiva em busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência. Visando o apoio dos municípios, o presidente Michel Temer dará sinal verde para o parcelamento de débitos e para a mudança na distribuição do ISS sobre operações com cartões de crédito, débito, leasing. Bom, reforma da Previdência. Eu tenho, todo um texto que o Pedro Esquiavon preparou aqui, mas eu tenho um deputado federal que está participando dos debates na Câmara Federal. Tem o Tutílio, que é presidente da Associação dos da Confederação dos Funcionários Públicos, e a Maria Faioc, que é advogada especialista em direito trabalhista. Então eu vou pedir ao Pedro que nem avanço aqui no texto, viu? Quando eu digo aqui que o Michel Temer vai pedir isso, o Major Olímpio sabe mais do que eu possa dizer aqui. Olha, minha gente... Assim, não adianta pedir. Olha, eu participei até a semana passada, quando terminou o trabalho da Comissão Especial de Avaliação da PEC 287, a PEC da Previdência, a PEC do extermínio da dignidade do brasileiro, dos servidores públicos. E agora, eu até fiz um pronunciamento muito duro na quinta-feira na Câmara e ninguém me respondeu, nem deputados, nem bancadas, nem partido nenhum, que eu comecei dizendo, literalmente gritando, quanto custa um deputado? Porque está aberta a temporada de caça e de compra ao deputado. Então, quando o governo, entenda-se só isso, quando se está dizendo para a bancada ruralista, olha, nós vamos diminuir o valor de recolhimento do Fundo Rural de 2,3 para 1,5. Olha, se você é religioso, parlamentar religioso, estão oferecendo concessão de rádio e TV.
Olha, se você estão dando emendas, isso as coisas mais republicanas, porque nós ainda vamos ter o preço da futura Lava Jato que vai apurar quanto está custando no submundo do crime a mudança comportamental do partido ou do deputado. É vergonhoso nós estarmos dizendo que estamos passando o país a limpo e, ao mesmo tempo, ser engedrado pelo governo e abertamente. Dutilo, Maria, Zancopé. Antigamente se falava, olha, deve ter essas conversas de submundo. Agora está escancarado. Deputado, o que você quer? Bancada, o que você quer? E se não tiver jeito, dá para o partido fechar a questão e obrigar o parlamentar a votar com o partido sob pena de perder o mandato. Então, eu estou dizendo isso muito abertamente. Gente, naquela comissão especial, trocaram 5 deputados na comissão, porque o resultado que ia ser gerado ali seria muito próximo. Então, é vergonhoso o que está acontecendo no nosso país. Não é que nós somos contra a PEC 287, porque somos contra, não. Tá chegando um grande amigo meu, que é o meu guru, lá na comissão especial, na luta e no plenário, meu amigo de muitos anos, o Arnaldo Faria de Sá. Ô, Major, tem uma coisa, você falou da mudança de 5, precisa fazer a conta. O resultado que eles conseguiram lá foi 23-14. Se você tirar 5 daqui, vai para 18. Se você meter 5 aqui, vai para 19. Esse pois é, mas eu estava dizendo, eu estava dizendo, Arnaldo, que a conversa vai ficar melhor ainda com a sua chegada, porque eu estava dizendo do meu pronunciamento na quinta, dizendo quanto custa um deputado. Porque abriu a temporada de caça. Por arroba. Eu acho que você tem tantos mandatos, você nunca viu uma armação acontecer. Não, estamos dizendo, agora é concessão de rádio e TV, refis disso, refis daquilo, anistia no Fundo Rural, qualquer coisa está sendo feita. Só que os parlamentares também têm juízo e estão avaliando o impacto disso. A opinião Decreto de liberação de armas. Tá de tudo. Como é que é? Como é que é? Mandar o porte de arma por decreto, facilitando o porte de arma. Então, tentando nesse momento, falando, nós precisamos de 308 votos. Até isso. Quando você pergunta quanto vale um deputado, aí o Arnaldo dá um detalhe que não passa na cabeça do cidadão. Quer dizer, vai dar um jeito de liberar o porte de arma, o que foi aí tido como uma grande vitória quando se limitou e tudo mais. Mas a gente não tem ideia de que essas coisas... Ele falou outra coisa que também, ele falou de passagem, mas vão liberar o Fundo Rural de empresas que estão devendo a contribuição, porque perderam a decisão, em última instância, no STF. No Supremo. Então, essa decidinha do 2,3 para 1,5, o refis em 240 meses aí para as empresas inadimplentes. Quando o relator dessa MP, só a empresa dele deve 67 milhões. Newton Cardoso. Pois é. É o filho. É o filho. 67 milhões. Então, o que nós estamos dizendo, e estamos lá na comissão, e os caras falam, não, o Arnaldo é doido, o Olímpio é maluco, o Onyx Lorenzoni está descompensado, exatamente por quê? Em determinados momentos... Mas no meio de louco, você tem que dar de louco, amigo. Nós podemos até ser aliados, mas não somos alienados. Nós estamos vendo o que está acontecendo. É uma coisa muito feia. Né? Primeiro, até hoje, em relação à Previdência, ninguém, e eu estou afirmando, o Arnaldo acompanha isso melhor que eu, ninguém na área governamental conseguiu demonstrar de fato o tal buraco da Previdência. Não existe, deputado. Mas é o que nós estamos dizendo. Teve lá o Marcelo Caetano com a gente, nós escrachamos o Marcelo Caetano, teve lá o Meirelles, não respondeu, questionei o Meirelles, disse para ele, como é que você mostra 2 PIB? Padilha também. Quando você pega o próprio projeto do governo, ele tem uma projeção de PIB, doutora Faioc, que vai de 2016 até 2060. Com a perspectiva de quanto vai ter o percentual no regime próprio de Previdência e no regime geral de Previdência.
Só que quando você faz uma regrinha de 3 simples, você vai vendo que para o mesmo ano ele apresenta 2 PIBs diferentes. E eu dizia ao ministro Meirelles, falei, ministro, o senhor não consegue mostrar para a gente hoje qual é a projeção do PIB do próximo trimestre? Na RPPS, eles só colocam no caixa o dinheiro descontado do servidor. A contrapartida do governo não tem no RPPS. Não, e o artigo 195 da Constituição que você ajudou a fazer, ele diz lá de onde vêm as receitas para a Seguridade Social. E a gente não pode esquecer que na renegociação da dívida dos estados, tinha um artigo que elevava a contribuição previdenciária de 11 para 14 e também criava uma extraordinária temporária sem limite de tempo, e por um destaque do Olímpio, nós derrotamos esse plenário. Sabe o que não dá para entender? A Previdência brasileira é uma das que mais arrecadam no mundo. A gente não está falando, o Ministério da Previdência a gente sabe que é o segundo órgão que arrecada mais internamente no Brasil. Agora, a Previdência brasileira é uma das que mais arrecadam no mundo. Se você for comparar com de outros países desenvolvidos, com outros Maria, é fácil pegar para você. Tem uma coisa chamada DRU, Desvinculação de Receita da União. A DRU tirou o ano passado da Seguridade mais de 100 bilhões de reais. E, assim, mais de 100 bilhões. A gente vem há quantos anos? Há mais de 10 anos? Uns 13 ou mais? DRU, mais. Desde a FHC tem o dinheiro da Previdência. E como o governo até hoje não explicou, você estava falando aí, olha, da barganha, né? A velha querendo passar o Brasil a limpo com a velha política, praticando a velha política. Não é velha política, é velhaca política. Velhaca política. Agora, e os devedores, né? Vocês acabaram de citar o nome de um deputado, até esqueci, Newton alguma coisa. Cardoso. Mas na verdade... Os maiores... Uma coisa que eu não entendo também, como é que empresas conseguem pegar empréstimo do BNDES, esses escândalos que a gente está vendo, por exemplo, da JBS, sendo uma das maiores devedoras de previdência? E deu outro detalhe. Itaú, Bradesco. Isso que não dá, é Itaú. Não, Itaú não está devendo. Bradesco sim, Itaú não está. Não, mas tudo bem. Tudo bem, o Bradesco. Uma anistia agora da CARF de 25 É da CARF, bilhões. não, Não, agora pega lá o balanço. Eles se orgulham anualmente de divulgar o balanço deles. Bilhões e bilhões e bilhões de lucros. Como é que as instituições financeiras estão devendo? Bradesco deve para a Previdência, mas o Itaú foi anistiado na CARF. 25 bilhões agora. Na compra do Unibanco, eles utilizaram um prejuízo do Unibanco e anularam um crédito que o Itaú devia. E aí foi multado por isso e o CAF suspendeu essa multa. Tinha uma corrente na internet até muito engraçada quando saiu essa informação de que os bancos estavam devendo a Previdência. Então, muita gente que recebia por torpedo, cobrança do banco, olha, aproveite seu FGTS, pague a sua dívida no banco. O pessoal estava respondendo, aproveite você também e pague o INSS que você está devendo. Agora, sabe quem está devendo? Caixa Econômica Federal. A Caixa, Caixa deve uma nota. Não, então, e aí? Maria, mas se você pegar, veja, algumas receitas que o Major colocou, desde a Constituição de 88, e colocar o PIS/PASEP, COFINS, o Imposto Líquido das Empresas, as loterias, tudo isso eles retiram e depois dizem que está quebrada. E os desvios? Claro O deputado está aqui. Ele sabe quantas medidas provisórias foram feitas ao longo dos anos, pegando dinheiro da Previdência, encaminhando para outras áreas. Isso virou coisa costumeira. A desoneração da folha. Isso foi o dinheiro que saiu da Previdência a mão cheia. Mas só na DRU, não precisa nem perder muito tempo, só na DRU que todo mundo entende, é fácil. A DRU ela foi aprovada no final do ano, retroagiu ao 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2016. E aumentaram para 30%, né? Ela aumentou para 30%. Não, aumentou 50%. Então, e o relator queria aumentou 50%. Assim, o que o povo comum quer entender, né? Como que pode um órgão que tem tanto dinheiro, um dos mais arrecadadores do mundo, não tem dinheiro hoje para pagar suas aposentadorias? Tá aí a explicação. É só explicar os 50%. Que era 20%, passou a 30%. Então tem aumento de 50%. Até 2023. Isso vai dar R$1 trilhão de saque na Previdência. E o pior é que o relator, o Darcísio Perondi, queria na PEC do teto de gasto levar a DRU até 2037. Lembra disso? Sim, e queria 36%. É o relatório dele. No plenário, o Arnaldo foi um dos que escandalizou lá. Eu fiquei sem garganta de tanto... Agora o líder... vai acontecer essa reforma? Não, e pior não é isso. Tem muito deputado lá pagando de herói, né? Tem muito deputado pagando de herói. Assim, eles custam... Por exemplo, vou dar um exemplo. O AUE que fizeram, que o Arthur Maia, ele fez um AUE falando, olha, conseguimos, negociamos, o pedágio agora da aposentadoria baixou de 50% para 30%. Aí o povo, aí você vai olhar por trás...
Deixa ele pagar de herói, que o tamanho da trolha que vai custar para ele. É bom você vai colocar ver. que o relatório dele é muito pior, Pior do que o do governo. Muito do que pior. o governo. Então, Porque é ele isso que eu tô ficou sem regra de falando. transição. Muito Já pior. estava na Não, proposta pior. inicial. Pois a é. população não Se está só recuperar, já tá compreendendo. bom. A população não está compreendendo. Estão olhando essas pessoas, esses deputados, por exemplo. Eu cito o nome do Arthur Maia como um herói, um cara que está movimentando, que ele está fazendo ajustes para a melhoria da que a empresa trabalhador. dele deve para a Previdência Exato. também. Maria, o povo não está sabendo que é pior. Pesquisa do Povo, 92% é contra a reforma da Previdência. 92%. Portanto, a voz do povo E o que se está tem que ser gastando com colocada lá propaganda? no- Ah, E o que lá, tá não. gastando com Você falou uma coisa propaganda? importante. Nós conseguimos uma liminar, vários sindicatos, Por favor. para suspender essa propaganda. O governo foi falar com a Carmen Lúcia. Estelionato isso. Carmen Lúcia, ela liberou a propaganda do governo. Carmen Lúcia que liberou. A ministra do STF, Presidente porque do estava STF. suspensa a propaganda enganosa, E é. mentirosa, safada, sem vergonha de vender a história da Previdência como deficitária. Imagina colocar que você corta a pensão em 50%, que é um absurdo total, e ainda diz assim, não, mas você vai ter 10% a mais por cada dependente. Sim. Quem com 70 anos Ah, vai ter existe. alguém com 18 anos de idade? Pior do que isso, Ué, pior mas- do que isso. Ele limita a soma de pensão e aposentadoria salários. a 2 salários mínimos. Esse cara não sabe. Não, que é mas, bom, gente, safadeza. e aí eu dou- e aí eu dou Essa exemplo. safadeza, A gente tá cara. Aí eu dou agora exemplo. vamos vislumbrar mais um pouquinho para frente. Vocês imaginaram como vai ficar o judiciário brasileiro depois da reforma da Vai Previdência? acabar, porque vai todo mundo embora. Judiciário, os delegados de polícia, Mas os olha- coronéis da Não é FEU, só isso. vai Não, todo eu mundo tô embora. falando, o nosso judiciário já, esse ano, já foram distribuídas mais de 1.300.000 ações só na capital de São Cê- Paulo. Por causa do pente fino, porque o INSS está massivamente, desculpa, negando as aposentadorias. Pra você terem uma ideia, hoje, 80% dos Deixa eu dar uma benefícios são informação para você. negados. Você sabe que na reforma Como da é que Previdência, pode? na reforma da Previdência tinha um artigozinho lá que retirava a competência da Justiça Estadual para acidentes do trabalho para levar para a federal? Não, pelo É amor isso de mesmo. Deus. Tava Ué. lá, Ué. eu que tirei. Ele sabe disso. Pelo amor Nós, de Deus. nós tiramos. A Justiça tiramos. Federal, Nós a tiramos Justiça isso. Federal de São Paulo, só para o pessoal de casa entender, em outubro do ano passado, já tinha acabado os recursos de manutenção. Que era pagar ascensorista. Aí vamos falar, nossa, para que ascensorista na Justiça Federal de São Paulo? Vá aqui na Avenida Paulista, número 1345, para você ver a realidade das pessoas que No chegam Juizado lá. Especial Federal. As pessoas doentes, mal conseguem se locomover, gente muito simples que não sabe nem andar de elevador. Então, é sim um profissional necessário E que precisa olha, ter. o Não governo tinha. está Em dizendo, outubro já e não foi tinha dito mais. na comissão, Não que tinha a dinheiro questão pra do pagar. Ministério Dinheiro. Público e da Justiça, eles ainda vão resolver em plenário. Estão jogando algumas ilusões aí, o Arnaldo sabe disso. Agora, nós precisamos resolver em plenário, você lutou muito por isso, a questão do agente penitenciário. Sem Não dúvida. pode deixar esses caras abandonados. Agentes guardas socioeducativos, guardas municipais. Tem que resolver. E também do aposentado por invalidez, que ninguém tratou disso na comissão especial. Coitado do aposentado por invalidez, se aposentar, está perdido. As professoras também, mentirosamente, disseram que atenderam, não atenderam. Aposentadoria especial. não E atenderam. olha, só para dizer para vocês, quando fala de não ter acumulação de pensão, vamos supor que um investigador de polícia, ele é casado com uma professora. E ele em serviço é baleado e morto em serviço agora. Qual é a limitação do teto aí, Ana? 2 salários Dois mínimos. salários mínimos. Ah. Agora, então, olha, não, Dois salários mínimos. vamos dar utilidade pública aqui. Quem tiver pensão, quem tiver recebido alguma pensão e for servidor e tiver tempo, se aposenta correndo. Se você se aposentar antes disso, você garante Vai a acumulatividade. Depois dessa reforma, nós vamos brigar muito para levar pelo menos para o teto, que é uma Sem emenda, dúvida. que o Paulinho apresentou. Vamos lutar para pelo menos garantir o teto. Agora, Mas quem já tiver essa condição de aposentado, de pensionista e poder aposentar, aposenta Agora- correndo. Outra coisa que nós precisamos mostrar para a população, porque eles dizem mentirosamente, mais uma vez, que existem privilégios para servidores públicos. Eu vou dar um exemplo de 2 amigos meus que falta 1 ano só para aposentadoria e vai precisar ficar mais 10 ou 12 anos com essa transição que está colocada aí pelo relator. E tem uma outra 12 coisa. anos, 12 e tem anos. outra coisa. O servidor recolhe 11% de contribuição previdenciária Sobre o total do salário. desde o primeiro dia que ingressou na vida. Pela totalidade do salário. E não vai só até a morte, não.
Porque na morte, vai além túmulo, porque a viúva continua pagando. Os 11%. Sim. Tem até uma PEC que o Arnaldo, que encabeça a PEC 555, que seria para tratar isonomicamente as situações, que seria não contribuir mais a partir da aposentadoria no princípio previdenciário que formou o seu bolo, você vai usufruir disso. Claro. Nós continuamos a pagar. Então é bom que se diga para a população, porque nós temos poucas oportunidades. Por isso nós estamos insistindo, Zacopé, em explicar para a população, porque falam, não, o servidor público é uma casta de privilegiados. Não tem. Você tem garantias mínimas e porque você não tem outras contrapartidas que se tem um trabalhador no regime geral de previdência. E paga. Nós não somos parte do problema, nós somos solução para o Estado. Quando ela está dizendo de gente trabalhando no elevador, num prédio da justiça, porque tem gente que não sabe usar o elevador, é verdade. O servidor público está ali como uma solução e está se satanizando o que a propaganda governamental, que gasta milhões e milhões do dinheiro do contribuinte, está tentando explicar algo que é inexplicável. O cidadão sabe muito bem quem o atende na ponta da linha. Sabe muito bem. E nós pagamos por isso. Eu estou dizendo nós porque eu estou deputado, mas sou um servidor militar do Estado. Sou filho de um servidor público que trabalhava como agente penitenciário. Daí quando o Arnaldo está falando, escuta, nós não vamos considerar que é de risco e tem que ser tratado dentro do princípio da especificidade a atividade do agente penitenciário, a atividade do agente socioeducativo que está trabalhando nas FEBEMs, aí Fundação Casa, o guarda municipal. A semana passada eu parei uma sessão na Câmara e o Arnaldo logo em seguida complementou para nós dizermos da morte do Marcos Roberto, que era um guarda municipal trabalhando numa escola municipal na Zona Leste de São Paulo. Foram roubar a escola, deram um tiro na cabeça dele, ele fardado ali. Então, gente, nós precisamos parar com a hipocrisia. E vejam bem os critérios. Nós vamos para o convencimento. O Tutilo é um líder de servidores há mais de 40 anos. O Arnaldo é um cara que virou a bandeira nossa. Ele é a figura do servidor público na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, há muitos anos. E nós falamos com convicção. Com seu apoio nesse mandato. Porque nós não precisamos ensaiar. Não precisamos comprar propaganda. E nós não conseguimos. Por isso que nós usamos um espaço desse. Porque o governo compra 1 minuto no intervalo do Jornal Nacional a milhões de reais para mentir. Porque não sustenta um debate conosco. Pergunta se alguma dessas grandes mídias tem levado. Leva o Arnaldo. Eu vejo o Marcelo Caetano o tempo todo na Globo News. E ele é da Brasil Prev, hein? Pois é. E ele é da Brasil Prev. Por que eles não convidam o Arnaldo? Que é a Previdência Privada do Banco do Brasil. Não convida o Arnaldo, não convida o Olímpio, não convida o Onyx Lorenzoni, não convida o Molon. Por que não convida? Porque não vai sustentar no argumento. É unilateral. O Arnaldo não precisa ensaiar para falar do que acredita, para falar do deficiente físico, para falar do idoso, para falar do papel da mulher. A mulher policial, ela está tendo um duplo pedágio nesse momento, por ser mulher e por ser policial. E outra coisa que está aqui na notícia, que é preocupante, algumas cidades de São Paulo que vão se prejudicar tremendamente com essa mudança do ISS. Poá, Barueri, Santana Parnaíba vão perder muito dinheiro com essa mudança. Por quê? Ele quer redistribuir a cobrança do ISS, isso prejudica as cidades que são... sob serviço. É isso aí. Várias cidades. Posso fazer uma pergunta? Tem duas coisas que eu estou muito curiosa, por isso que eu quero aproveitar dois deputados atuantes aí nessa área de previdência para poder entender o que está acontecendo. Primeira pergunta que eu faço, quem quiser responder pode responder. Por que o SBT começou a fazer de livre e espontânea vontade, não sei se vocês viram, chamadas falando da reforma e defendendo a reforma, e eu queria até saber se existe... Oi, Banco Pan-Americano. Oi, então, é isso que eu queria ouvir. E a segunda coisa... A segunda coisa, eu queria saber se existe na Câmara tramitando alguma coisa ou alguma sinalização de que vocês vão tomar alguma providência, por exemplo, com o que acontece hoje com o funcionalismo da Previdência Social. Tá? Eu tive informação, eu participei de uma palestra outro dia, onde a gente tomou conhecimento que 70% aproximadamente de todo o trabalho
desempenhado pela Previdência Social, no atendimento assegurado, concessão de benefícios e tudo mais, esse 70% é desempenhado por apenas 30% dos funcionários. Está faltando funcionário. Não, 70% desses funcionários fazem o mínimo do serviço total da Previdência. 70% do trabalho é desempenhado por 30% dos funcionários. Na verdade, o que acontece, faltando funcionário na Previdência, porque muitos Sim, foram embora e não houve reposição. Então, você tem agência trabalhando com 3 funcionários. Não, tem uma outra agência coisa que eu não compreendo. Não se concurso. Há quanto tempo investe não tem em concurso? formação de funcionário da Previdência. Mas é isso. Eu- Você tem eu- muitos eu- aposentados e não teve Aí, ó, que há quanto reposição. tempo tem não tem reposição. concurso? Não, mas assim, não é só isso. Alguma coisa está muito errada Sim, no sim, atendimento sim. da Previdência. Eu convido qualquer um de vocês a irem, por exemplo, numa agência Xavier de Toledo, que é a agência central. Bota um óculos escuro, que você é muito famoso, né? Bota um óculos escuro, bota um boné, pinta o cabelo, faz alguma coisa. Vai. Senta lá como um cidadão comum para você ser atendido. A humilhação que é. É humilhante. Eles não respeitam mais nem advogado. Hoje em dia, para você conseguir, às vezes, um documento mais complicado, alguma coisa mais complicada, você só consegue na base de 190. Você tem que chamar o 190 e falar, tá prevaricando, não quer me atender, não quer fazer. Você entendeu? Outra coisa que não se explica, como que 80% dos pedidos que a gente ingressa, não só a gente, todo mundo, os advogados, os segurados, são negados. Tem coisa que é negado de cara, nem analisado é. Mas a Quer Previdência dizer, tá muito esquisito isso, tem gente. tão pouca importância que deixou de ser ministério, né? Passou a ser Virou secretário secretário. especial. Mas o problema Mas é o segundo órgão que mais arrecada, como é que não tem o Zacopé importância? falou, como não tem concurso, está faltando funcionário Sim. em todas as agências. Ela falou Mas Xavier isso não de- dá direito ela do falou funcionário Xavier, fazer o não. que ele está Falou fazendo. Xavier de Toledo, você pegar as agências da capital aqui, ainda tem funcionários para trabalhar. Mas você pega uma agência, em Bugaçu, por exemplo, tem 2 funcionários. Franco da Rocha tem 3 funcionários. Quer dizer... Mas não dá o direito do funcionário e se fazer o que ele está fosse- se fazendo com o funciona- servidor. Não, mas é péssima Não, mas- gestão, é falta de Mas é controle isso que eu ia também. dizer, entendo, não eu tem en- gestão, Maria. Na verdade, o grande problema do Brasil é gestão. Você pega... Mas não, esse caso não é gestão, não. Também é falta é gestão. de ação. É Também. falta de funcionário. Não faz o concurso para repor, entendeu? Mas e o Sim. pessoal está se aposentando. E Fábio. vai se aposentar Vai muito se mais. aposenta- Ô, o Zé número Copé, de aposentados, Zé Copé, o Tucino né? estava hoje de manhã na reunião, o delegado-geral de São Paulo está Nossa. apavorado, porque ele disse que se não houver uma mudança, ele vai perder 300 delegados só com essa reforma. Você sabe qual que é a E o prática total, hoje? Só para 2.000, vocês. né? É. 2.000. Tilho. Policiais civis são Policiais 4.800. Lá na comissão especial teve o presidente lá, o Moraes da São Paulo Previdência, e eu perguntei a ele, quantos funcionários públicos no estado de São Paulo hoje recebem um abono de permanência? Que tem, Condição em de tese, a aposentar. condição de aposentar hoje. Ele me respondeu, 35 mil. E na Polícia Civil de São Paulo, ele me respondeu, 4.800. A Polícia Civil, o Arnaldo estava conversando com o Youssef, isso aí como ele disse agora, o efetivo fixado para a Polícia Civil de São Paulo em 1993, quando São Paulo tinha 32 milhões de habitantes, foi de 41 mil homens e mulheres. Hoje tem 26 mil e pode perder amanhã 4.800. É o caos para a polícia. É o caos. Pessoal, só Para o complementar. cidadão, aliás. Só complementar aquela parte que a gente Polícia estava falando não, do pra nós. atendimento do INSS, que só uma coisa que me interessa muito e eu sinto na pele. Porque eu vou praticamente 2, 3 vezes por semana em agências da Previdência Social. Uma outra coisa que precisa muito ser investigado, da onde parte essa orientação. O INSS, os funcionários, o pessoal da frente, né, do atendimento, eles estão fazendo o papel do judiciário. Quando a pessoa chega lá para dar entrada, por exemplo, numa aposentadoria, alguma coisa, Só que contrariando... você não tem Não, olha, faz o seguinte, esse teu caso que é tão complicado, isso aqui você não vai conseguir. Vai ali eles já tem até papeletas. sim. É Vai uma ali na parceria. Avenida Paulista, número 1345. Não, já manda pro judiciário. O judiciário tem que apurar isso, meu senhor. Eles não querem trabalhar, eles já mandam o segurado direto para o judiciário. Eles já têm papelzinhos xerocados, eles mandam fazer em gráfica. Isso que ela está falando é tão grave que hoje em dia você, quando sugere para a pessoa procurar alguma agência da Previdência Social, ele falou que era aquela agência da Paulista, essa que ela fala. Que não é da Previdência, é o Jeff. Porque o próprio, as agências do INSS prevaricando.
estão encaminhando a população. Deturpou. E aonde a gente vai parar com isso? Pelo amor de Deus, alguém tem que tomar uma atitude. E a coisa está tão E o complicada. Marcelo Caetano, secretário nacional de Previdência, ele recebe pelo Conselho Gestor da Brasil Prev. Brasil Ele Prev. esteve lá e eu disse, o senhor não tem ética e não tem moral para falar sobre Previdência Nenhuma. Ele recebe 11 mil por mês. A Brasil Prev tem ações, sim, do Banco do Brasil, mas é uma empresa que tem capital internacional, inclusive. Previdência privada. Acabou. Então, E o jogo é esse. puseram a raposa para tomar conta E o do jogo é brasileiro esse, nisso. é complicar a Previdência Social para fazer o jogo da privada. Na época da Revolução, você tinha CAPEM, Montepio da família militar, Montepio daquilo. Ninguém é aposentado por esses negócios. Acabou Ninguém. tudo. Quebrou Rolaram tudo. E outra Mas, coisa, não. Quando o Fernando Henrique fez uma reforma, foi criado um grande fundo de previdência, Fundo Prever. Prever é o nome, tá? Quem eram os bancos? Bamerindos, Nacional e Unibanco. Preveram Não que iam existe quebrar, mais. porra. Mas, Maria Faioc, você fez um comentário aí que é mais do que preocupante. E eu me referi apenas ao pessoal da Previdência, Sim. que não tem concurso. E o Major Olímpio se referiu à polícia. Sim. A polícia não tem concurso há quanto tempo? Não, gente, olha, vai tendo umas pequenas reposições, Não mas... tem concurso. Mas não não é muito necessário, grande. né? O Não é pessoal está se aposentando e está indo. Quantos tinha em A 1990? previsão em 93 era de 41 mil homens e mulheres a Polícia Civil de São Paulo, quando a população no estado de São Paulo eram 32 milhões de habitantes. Nós estamos chegando a 44 milhões, 12 milhões a mais, nós estamos num Chile maior e a Polícia Civil diminuiu de 41 para 26, podendo sair a qualquer momento mais Já que você falou 4.800. do Chile, dá um exemplo. O Chile fez a reforma que o consenso de Washington mandava. Vai ver no Chile o que está acontecendo. Está todo mundo na miséria. Eles querem voltar agora. É por causa Querem disso. voltar. Querem voltar ao sistema. Porque está todo mundo indo para o buraco lá. Na Argentina, que também foi feita, a ex-presidente lá passou a mão em todo o dinheiro e reprivatizou a Previdência. É um negócio absurdo. E os caras querem fazer isso aqui no Brasil. É o jogo descarado da Previdência Privada. Eles querem acabar com a Previdência Social E um para fazer o dado jogo que a da doutora privada. Maria disse, a Previdência nossa é uma das que mais arrecada No no mundo. mundo. No mundo. Não, É isso e que não uma dá para coisa compreender. precisa se falar também para o povo saber, porque a propaganda enganosa diz que os pobres não serão prejudicados, aqueles que ganham pouco não serão São os prejudicados. mais prejudicados. É bom verificar que tem a pessoa por idade agora, que era 15 15 anos, anos, vai passar agora para 25. 25. Ou seja, quem vai conseguir pagar isso? Quem tem mais renda, de quem 10 ganha mais. pessoas, no 8 Quem não vai vão conseguir. O pobre só se tudo ferra. isso? Vamos morrer e não vai ter aposentadoria. Na época da escravidão, por pressão da Inglaterra, chegou no momento que o governo brasileiro disse, olha, vamos fazer a lei sexagenária. Todo escravo que atingir 60 anos está livre. E ficou conhecido na história do direito, está aqui um especialista, como a lei da gargalhada. Porque ela nunca foi aplicada. O escravo não chegava aos Morria 60. todo mundo, mas É só isso, é outra lei da gargalhada que vão E fazer. outra coisa, eles falam que a média de vida do brasileiro, entendeu? Todo o país é uno, não é uno. jeito Aqui em nenhum. São Paulo, a qualidade de vida e a média de vida em Pinheiros não é a mesma da cidade de Tiradentes, aqui em São Claro. Paulo. Agora, querer comparar a média de vida de São Paulo com a do Piauí, é tudo uma cambada de safado, meu amigo. Porra. Ó, um outro Sem assunto, dúvida. um outro assunto de momento. O ex-ministro Antônio Palocci contratou o advogado Adriano Bretas para formalizar a sua delação premiada. A delação do ex-ministro amedronta as principais empresas do setor financeiro que podem ser envolvidas pela Lava Jato e também o próprio partido. Ele é bobo de não trocar de advogado? Opa, eu já tinha trocado há muito tempo, né? Você imagina a situação. Todo mundo aqui teve a oportunidade, aliás, o Brasil parou para ver o depoimento do Lula, né? O comportamento do... Eu fico com vergonha de ser advogada, de ver o comportamento daqueles advogados naquele depoimento. Então, você é esperto Palocci, se ele vai delatar, que delate com alguém de confiança, porque ali... A culpa do Lula não é do Lula, é da Marisa. Nossa, que absurdo. Agora, a melhor sacada foi a loja, né? A loja fazia a propaganda. Se a sua mãe não ganhar presente, a culpa não é da Marisa. É demais. E agora os babacas, são babacas, o Brasil tá chato, já querem processar a empresa.
como o brasileiro ficou chato depois da era PT, né? Como tudo é bullying, tudo é ofensa, tudo... Antigamente a gente ia pular carnaval... Agora, tecnicamente tem um detalhe aqui. Como o advogado dele também é advogado do Lula, então, se ele fizer a delegação, o advogado não pode continuar mesmo. Não, e fora a confiança também, né, Arnaldo? Imagina o seguinte, você vai... Ele trocou por um advogado que já tem um impedimento. O Batóquio é o advogado dele e também é advogado do Lula. O Batóquio saiu. Batóquio saiu. Então, mas como ele era advogado de dois, se um vai fazer delação, então, obrigatoriamente eu acho que então, ele passou a rasteira no Lula, o Palocci. Porque eu também, quando eu fiquei sabendo que o Batóquio deixou a defesa de Lula, eu imaginei, é porque ele vai acompanhar a delação do Palocci e, óbvio, vai armar a cama para proteger o Lula. Ele não é advogado para delação. Então, mas eu imaginei isso na hora, que a gente não sabe o que pode acontecer. Os advogados de delação, eles têm um certo relacionamento com os exato. Claro. Então, eu imaginei que seria uma estratégia do próprio Lula, olha... O Batóquio é contra a delação. Então, mas uma delação de Palocci não vai... é um advogado para delação. Uma relação de Palocci, uma delação de Palocci vai abalar o Brasil. Mas o Palocci... O Palocci vai abrir. É o seguinte, ele está condenado a 30 anos. Ele é o italiano, né? É o italiano. Para ficar 30 anos na cadeia... e poder reduzir a pena para ficar 10. um ano com tornozeleira, mais um ano domiciliar, ele precisa fazer isso. Mas o Dirceu já está vendo que agora, ele continua preso, né? Agora, ele pode sair de casa. Se o Palocci abrir o jogo mesmo, vai sobrar para todo mundo. Nós temos que entender o seguinte, que enquanto ele era o Big Boys, nós já tínhamos o atual presidente como vice-presidente nacional do PMDB, com 6 ministros lá dentro. Eu acho que se o Palocci resolver abrir a caixa de ferramenta mesmo, aí a coisa vai ficar muito complicada em muitas áreas, em muitos setores. E tem aquela coisa, quando o cara cai ali na cadeia, todo mundo é bravo, né? Todo mundo é valente. Se ele não virar o Celso Daniel, tem que tomar cuidado. Vai passando os dias, a família vai visitando e vai dizendo, italiano, você vai segurar essa bronca de trouxa sozinho? O cara tá no iate lá. Os caras estão rindo de você. E é isso mesmo que vai acontecer. No momento em que ele pegar o advogado agora, especialista nessa negociação, porque também o próprio Poder Judiciário, a Procuradoria da República está dizendo, meu filho, só isso não dá, isso a gente já sabe. Tem que ter fatos novos. Não consigo ler lá. Então pode ter certeza que a tentativa de convencimento para que ele não delate, tem todas as forças do mundo hoje, o pessoal ligado ao Lula, à Dilma, ao Michel, a quem está nesse status quo de governo. Vai ficar pior do que já está, porque... a totalidade da delação do João Santana e Mônica Moura ainda não veio à tona. Tem parte do João Santana e da Mônica Moura que está sob sigilo ainda. Se tirar o sigilo daquilo que já está no TSE, vai ficar pior ainda. Só com o que já está acertado. João Santana e Mônica Moura. Imagina o tamanho do estrago. Algo? Não, apenas torcer para que o Palocci realmente faça a delação, faça o seu papel, que vai mudar mais uma vez a história do país, sem a menor dúvida. É por isso que nós somos favoráveis à delação. Eu só quero uma coisa. Nossa, porque essa coisa aí atrasa a reforma da Previdência. É isso que eu quero. Vai sair. O governo já atrasou uma semana, tem que atrasar mais uma semana, e nós vamos tentando negociar para diminuir os danos do trabalhador. Vai sair a reforma da Previdência? É o que nós queremos, isso, amigo. Atrasa, vai atrasando. Eles queriam ter... Hoje o governo não tem 308 votos. Eles queriam ter concluído a reforma em março. Não conseguiram. Já estamos em maio. Vamos levar para junho. Olha, eu vou pedir para o Tutilo, que é uma grande liderança. O Arnaldo te interrompeu. O Arnaldo, que é a maior liderança nos servidores públicos no Brasil. Se você entrar no meu Facebook, o primeiro post está sendo o tempo todo a relação dos 70 deputados de São Paulo, com todos os contatos, e-mail, os que eu tenho celular, Facebook, tudo, e estou dizendo para todo mundo. Pergunte ao seu deputado... rede social. Como ele vai votar. Qual é a postura dele em relação a isso
nesse momento. Tem deputado lá que tá bravo, tá com a cara virada comigo. Isso é falta de ética, estão enchendo o saco no meu gabinete. Mas não é falta de ética, não. Você tem que se mostrar transparente. Claro. E tem gente, por exemplo, nós somos, hoje, na comissão nós éramos 13, 14 deputados, que nós temos um posicionamento definido. Não adianta, não tem conversa que vão levar com o Arnaldo, que vão fazer o Arnaldo falar, oi, agora eu estou sensibilizado, eu vou votar com o governo na Previdência. Não tem isso, não tem essa conversa. Não perca tempo comigo, que o governo já sabe. A saúva sabe, a roça que come. Seu Michel tem feito, ele faz café da manhã com a banca. Eu nem apareço lá, eu não quero saber. Exato, e muita gente está nesse Ele fez na semana passada um café com a bancada paulista. Fez. Ainda bem que eu fiquei sabendo só depois, viu? Nada, não mas foi a bancada paulista? Eles ligam nem até mais. você, nem Olímpio? Foi o quê, meu? Tá louco? Ele nem perde e tempo. vai todo aqui, mundo ó. e vai aquele jogo para dizer, presidente, nós estamos muito bem, nós vamos garantir os votos. Sabe, parece que os caras estão na proa do Titanic falando, nós estamos subindo, presidente, mas está subindo para Cair. Vai tornar. Para descer de vez. Na verdade, hoje não tem 308 votos. Não vai ter nada, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Olha, mas é o seguinte, eles estão comprando, hein, negão? Bom, deram até pro Valdir Maranhão um cargo amigo. O Valdir? Ele ainda Maranhão existe? ganhou um Eu cargo. achei que ele Pois tinha é. aberto um buraco na Até terra e ele ganhou, entrado. Até ele Até ganhou. tu, Semana passada, Valdir. na votação da comissão especial, eu gritava, gente, eu tenho 40 parentes desempregados. Não estudaram, não, mas tem uma boa vontade. E a gente ficava ironizando isso, porque tem parlamentares que literalmente estão mudando o seu posicionamento a partir da contemplação de cargos, de emendas, essas vantagens, essas que vamos chamar de republicanas. Ó, tá dando uma concessão de rádio pro sujeito. Porra, você é religioso de qualquer denominação, é sempre bom ter comunicação. Tá sendo feito isso. Os ruralistas pegaram os caras e falaram, vocês estão devendo do Fundo Rural aí, e o Supremo já disse que é a contar de, é para trás. Então estão fazendo, olha, vai sair isso aí sob a forma de medida provisória, diminuindo de 2,3 para 1,5 e perdoando 20 bilhões aí que estão para trás aí, devidos, que o Supremo já disse que é devido. Então, gente, esse se segura. E o presidente está dizendo, nesse ele está sendo transparente mesmo, vai a compra. Autorizou os ministros. Autorizou a linha de crédito. Vocês vão à compra. Não interessa como é que vai ter esse voto. E eu estou dizendo para vocês, se hoje a Lava Jato está dizendo de onde é que saía o dinheiro para pagar essas coisas, guardem. Amanhã, daqui a 5 anos, quando tiver apurando... Espera um pouquinho, sabe o que vai acontecer? PMDB vai fechar a questão, DEM vai fechar a questão, PSDB vai fechar a questão, e aí a coisa começa a complicar. Explica pro pessoal aí o que é fechar a questão, Arnaldo. É obrigar o deputado a votar pela aprovação da reforma. Esses partidos já anunciaram que vão fazer fechamento. Mas dá o se número, fizerem dá os isso. 308 aí? Já agrega número para Se o isso. Solidariedade, meu partido, fizer isso e o PTB fizer isso com o Arnaldo, Aqui, ó. São Paulo perdeu 2 deputados que vão nos caçar. Pode Ô, casar Nós à vamos vontade. perder o mandato. Arnaldo, Milton Leite é prefeito de Não, eu São só Paulo queria- até eu só quarta-feira. queria, eu acho que, por Pois não. favor, nós Pois não, temos aqui Tati. 2 representantes, né, do Legislativo que representam condignamente o povo brasileiro. Mas eu quero colocar, em nome da nossa confederação, que a grande maioria desrespeita o povo brasileiro. A grande maioria realmente é uma podridão incrível que está acontecendo com o nosso legislativo e nós precisamos mudar o sistema. Precisamos colocar mais Arnaldo e mais Major Olímpio, que realmente tenham vergonha na cara, que tenham realmente possibilidade de Eles tiraram, atuar. O Major já falou aqui quando eu estava chegando, tiraram os 5 deputados da comissão, que eles sabiam que iam votar contra. O 6º era eu. Vocês tiveram peito de mexer comigo. Pois é. Quebrava a cara de meio mundo, mano. Eu me isso, dirigi ao é Arnaldo, mas é extensivo a todos. O Milton Leite, vereador Milton Leite, presidente da Câmara, prefeito de São Paulo até a quarta-feira. O João E o Dória pior que ele tá já pegou a em escola Nova do Dória, York. né? Já se vestiu de jardineiro, legal. O Bruno Covas está em Londres. Você não viu? Como é que é, Arnaldo? O negão se vestiu de jardineiro.
Maria, que muda, não muda. Não dá nada. Eu nem vou comentar, não. Deixa pra lá, deixa quieto. Prefiro não comentar. Eu tô igual a Glória Pires, prefiro não comentar, entendeu? Porque é tirar sarro, né? Porque tem político pagando de ridículo, tentando entrar, né, nessa pegadinha do Dória, de não sei o quê. Você vê, olha, eu tenho uma dó daquele Bruno Covas, gente. Ele só vejo eles na foto, 6 horas da manhã, o Dória tá lá carpindo e o Bruno Covas tá magrinho, gente. Perdeu 12 quilos já. O olhinho dele tá assim, ó, caído, porque ele não aguenta mais o ritmo do Dória. Porque eu acho que o Dória é aquele coelhinho da pilha Duracell. Né? Ele fazia aquela propaganda, né? Botava fantasia, porque não é possível. Dória, você tá matando o Bruno Covas. Eu fiquei com dó do rapaz quando eu vi ele na televisão. Não tem jeito. Como é que foi? Você te vestiu já? De jardineiro. Já tava. Tem algumas perguntas aqui. Hoje vai estar de bombeiro. Ayrton de De Santo polícia André. ninguém vai, né? Ninguém pode. A gente precisa ser mais ágil aqui para que eu consiga registrar algumas perguntas. Ayrton de Santo André, que há fundamento na informação de órgãos do governo que a Previdência é deficitária. Claro que não, a gente já falou, não tem, isso é balela. É só, inclusive, nós temos dados da Anfip, dados oficiais que mostram claramente que nos últimos 10 anos a Previdência teve mais de 600 bilhões de superávit, mais de 600 bilhões. E na crise teve 11 bilhões de superávit. Clotírio, Daniela da Bela Vista, se funcionário público autárquico não tem fundo de garantia, por que não pode receber aposentadoria integral? Não entendi isso também. Não, ele está querendo compensar, ele quer dizer, olha, não tem o direito de ter um fundo de garantia, mas em contrapartida tem direito à integralidade. Tem direito. Sim. Tem direito. Ele não tem o direito ao fundo de garantia e também ele pode ser demissível ad nutum, né? Sim. Major Olímpio, uma pergunta, acho que é da Daniela mesmo, sobre o fim do imposto sindical. Você nunca pagou sindicato? Não, eu não posso nem ser sindicalizado, Isso, porque por isso como que eu tô militar do Estado é proibido pela Constituição. Artigo 42, combinado com 142, nem os militares federais, nem nós. O que foi feito é uma tentativa, aí foi até uma emenda do Paulinho, para que houvesse uma transição para até a extinção dessa contribuição obrigatória. Não passou na Câmara, agora está se discutindo no Senado nesse momento. Porque, só para esclarecer, nós temos 12 mil sindicatos laborais no nosso país, mas temos 6 mil sindicatos patronais. Então, o corte feito de maneira intempestiva e já sem a adaptação pelos sindicatos, tanto de representantes trabalhadores quanto os patronais, poderá significar a extinção dos sindicatos. E pode-se falar, mas tem pelego, não tem pelego? Nós não podemos matar a vaca para acabar com o carrapato. Você vai no carrapato e tira o carrapato. Então, na Câmara já foi votado com o fim da contribuição obrigatória, contribuição sindical. Agora está no Senado em discussão. E é uma das propostas do governo de negociar isso para arrumar os hotéis. Pois é, está em jogo isso. Está em jogo. É um dos itens. Esse é um dos itens que você se referiu? Esse é mais um dos itens, sim, e que também não muda a posição nossa em absolutamente nada. Arnaldo Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta com que idade o Temer se aposentou. 55 anos como procurador de Estado. Tu tá devendo 10 anos de volta para nós, Michel. Pois não. O Nelson Venarusso, pelo Facebook, diz que o governo está jogando para a Previdência privada, mas no Chile ela quebrou e o governo teve que socorrer. Por isso que está retornando. Foi já falado. Está retornando lá? Isso foi na época da FHC. Foi no Chile, Argentina e Brasil, que é o tal do consenso de Washington. Eles queriam acabar com a obrigação do Estado da manutenção do sistema previdenciário e jogar tudo nas costas da privada. Por isso que a gente continua lutando. Eu acho que o mínimo tem que ter garantia de Estado. Historicamente, a gente já sabe que isso não funcionou aqui, né? Jogaram o povo na privada. Muita gente teve prejuízo financeiro e hoje absurdo. O povo já sabe se recebe. A gente sempre conversou sobre isso, Arnaldo. O Chile tem 12 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 12 milhões. Então, querer fazer uma... Se o Chile está nessa tanga desgraçada, amigo, imagina o que será do Brasil. Nós já temos hoje, o Brasil com o Chile. 14 milhões de desempregados. Esse número é oficial ou é sub...
Não é oficial. Subdimensionado. Não é oficial. Você tem razão. Não é Era oficial, sabe por quê? 13,8. Não, você não sabe. Não, eu vou te explicar. Sim, Quem sim. parou de procurar emprego sai da lista. Quem fez um bico nos últimos 60 dias sai da lista. Você tem muito razão. maior. É muito mais de 14 milhões. Quem sai do serviço, quem é demitido 6 meses depois sai da lista. É isso que eu estou falando. Se não se... Então, o que está acontecendo? Se esses 14 milhões, o número deles, tivesse emprego, contribuindo para a Previdência, Mas você teria outro o dado. único honesto que admitiu a quantidade certa de desempregados no Brasil foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no depoimento lá do Moro, que ele falou que nós temos 600 milhões de desempregados. A Graça Ele Moraes... tem uma pesquisa na cabeça. Aviar, Graça Moraes, diz que o Brasil precisa de mais parlamentares como Major Olímpio e Arnaldo Faria de Sá. Acabei de falar. O que o Tutílio se referiu. Mas a isso. ajuda aí, obrigação. gente, porque É de só repente vão obrigação. perder o mandato os dois, viu? Vamos perder o mandato? Ué, se os partidos fecharem questão, Quer dizer, fechando Mas não pode, questão, não pode. Ué. Qual é a punição que ele pode Não dar? pode ter Pode punição. chegar não a tem Pedro punição. Lula. Não. Ele faz, o partido propõe expulsão de quem não seguir a Sim. ordem do partido. E aí você perde a condição de elegibilidade. É isso que ele está é falando. isso mesmo. Não é que você é caçado, você não pode disputar uma outra É, eleição. pois é. Você é expulso, perde a filiação partidária e perde a condição de elegibilidade. Quer dizer, se eles fizerem isso já, dá tempo de mudar de partido. Mas se eles fizerem a partir de setembro, aí você não pode mais mudar de partido. Mas continua com o mandato, porque a Esse mudança- mandato, mas o novo mandato fica sob risco. Mas nessa mudança de partido não significa... Não, eles podem, na mudança de partido, eles podem fazer o que o Olímpio falou. Quer dizer, eles podem pedir a cassação, é o que o Olímpio está falando. É isso mesmo. Eles no segundo momento. É o que apavora os deputados hoje, que o próprio PMDB não quer que feche questão, e foi dito para o PSDB, fecha a questão. O PSDB disse a semana passada para o presidente, olha, primeiro O seu. MDB. o seu. Depois O Democrata está dizendo a mesma coisa, o PPS está dizendo a mesma coisa. Por quê? Esses partidos têm parlamentares que vão o votar com- indivíduo vão está votar com a vendo gente. isso e não quer participar Claro, nisso e ainda claro. ficar com a fama de corrupto vendedor da dignidade. É isso que é o problema. Tutílio, Não, acho que os deputados precisam pensar também. Porque até aquele que não for comprado, Vai ficar e com a votar, fama. vai ficar com o carimbo de comprado. Não, mas os deputados precisam pensar e ter muito cuidado, porque quem votar contra o povo e a favor dessa reforma da Previdência não volta mais. Não volta para o parlamento. Tutílio, Geraldo José Guerra, pelo Facebook, a contribuição dos aposentados à Previdência com fisco salarial? Claro que é, porque é o único Já tá país do aposentado. mundo, o único país do mundo que continua pagando aposentadoria após. Só um detalhe. Ser aposentado. Essa culpa é do Lula, não é da FHC. É do Lula. Foi na reforma do Emenda 41, Lula. Bom, nós estamos já chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Vocês Mas nem você lê no perceberam. texto que é bonita. Lê essa matéria que é importante, sem comentário. Qual? Não A dá do, nem- do garçom, isso é importante. Ah, a lei da Pois gorjeta, é. que entrou em vigor neste sábado, divide opiniões. Garçons reclamam da queda nos ganhos, enquanto patrões dizem que reduz a insegurança jurídica. Ela prevê que gorjetas sejam contabilizadas na folha de pagamento com o recolhimento de impostos. Foi defendida pelo setor de bares e restaurantes por evitar ações pedindo a incorporação dos valores. É que o após garçom a- recebia a gorjeta, não ia para o salário dele. Então, Isso. quando aposentava, era uma porrada muito grande. Agora vai ter que ir para o salário dele a gorjeta. Isso é Agradeço ao Arnaldo Faria de Sá participando desta edição de... Jornal da Tosse aqui? Faz. Arnaldo foi em 78. 78. Você tá faz tempo. Maria Faioca, muito bom ter Obrigada, Zanca. Convidar todo mundo para continuar lá ligado na Rádio Capital, de segunda a sábado. Eu estou na Rádio Capital, ao vivo, na quarta-feira, a partir das 3h30, beijo na no programa da Cíntia. Cíntia. Obrigada. Major Olímpio, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço e tive uma aula aqui e uma inspiração maior de todo mundo aqui para a gente continuar a luta. Tutílio, um grande abraço. Muito obrigado, eu sempre fico muito feliz, principalmente hoje com essa mesa aqui maravilhosa, né? Deixa eu só registrar que o Major Olímpio teve um trabalho brilhante em defesa do servidor público. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.